E o Xandão, esse ditador, hoje, aí ele foi para cima de um jornalista, e aí não é só mais a turminha golpista que está pegando no pé. Hoje tem muita gente criticando Alexandre de Moraes, que decidiu investigar, ir para cima e fazer busca e apreensão na casa de um jornalista. Você viu essa história, né, meu moço? Ele foi para cima de um jornalista que teria publicado notícias contrárias ao Flávio Dino e, portanto, hoje teve essa decisão do Xandão, que aí enfim, muitas críticas mais uma vez a ele, ao terror dos golpistas, Alexandre de Moraes. Dessa vez pisou no acelerador e passou do ponto, o Alexandre de Moraes, moço? É preciso conhecer essa história direito, né, o Guga? Aparentemente, veja bem como é que está se formando esse desenho, né? Primeiro Toffoli, depois Alexandre de Moraes, agora Flávio Dino. Quem será o próximo? Existe uma clara estratégia de você deslegitimar o Supremo Tribunal Federal com qualquer coisa que você possa utilizar contra qualquer ministro. Principalmente, não à toa, né? O Dino, que vem incomodando o Congresso com a questão das emendas, né? Agora, que tipo de denúncia esse jornalista fez? Uso de automóveis? Primeiro é preciso a gente ver se exatamente qual é essa história do uso dos automóveis. Segundo, seria por familiares do ministro Flávio Dino. Não ficou muito claro, né? A forma como a maneira como essas informações chegaram foi alguma fonte para o jornalista ou ficou, de alguma maneira, caracterizado qualquer tipo de acesso indevido por meios ilícitos? Tudo isso tem que ser visto. Agora, o que importa é o seguinte: existe uma articulação para desmoralizar cada ministro do STF, que possa incomodar, não é? Que possa incomodar. A gente está vendo aí que o Dino tem sido um dos mais empenhados defensores da restituição, do resgate dos procedimentos de emendas parlamentares, né? Agora mesmo, essas investigações que não são feitas, obviamente, pelo Dino, são feitas pela Polícia Federal, né? Chegaram lá em Pernambuco e fizeram um grande estrago em uma família política tradicional de Pernambuco, os Coelhos, né? Então, isso tudo tem um troco, isso vai acumulando e a oposição vai tentando reagir, dando e devolvendo na mesma moeda, quem sabe, ou com fake news, ou dando proporções de escândalo a algo menor, né? Mas, de qualquer forma, ali tentando criar um dano de imagem, né? Então, é preciso que o STF esteja percebendo isso tudo e haja de forma... Antes foi a quebra da Receita, do sigilo na Receita Federal, do sigilo de ministros, incluindo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes reagiu exigindo uma investigação da própria Receita, que fez e confirmou. E ele, então, agiu em função dessas informações da Receita e mandou fazer aí buscas e apreensões em cima de elementos que estavam apontados nas investigações da Receita. Aí foi criticado porque era um caso que dizia respeito a ele próprio. Mas não só a ele, a outros ministros também. E essas pessoas ignoram a gravidade de uma ação dessa contra um ministro da Suprema Corte, de quebra de sigilo. Se pode em cima dele, coitado de nós, né? Então, agora é o Dino, por causa das emendas parlamentares. Então é preciso Pois que é. a sociedade esteja atenta, o STF também, para essa coisa que está ficando muito evidente, né? Primeiro atiraram num, a reação foi pequena, atira no outro, foi pequena, atira no outro. Essa coisa vai crescendo de acordo com a facilidade encontrada no caminho para que esses procedimentos ilegais prossigam. Não, foi mal, estava sem áudio. Então, é, realmente, na decisão de fazer essa busca e apreensão do Alexandre de Moraes, contou com aval, contou também com a aprovação
da PGR. A PGR foi consultada, a Procuradoria-Geral da República disse que sim, que poderia se fazer isso. No parecer da PGR fala: há fortes elementos que apontam sua atuação na obtenção ilícita de informações reservadas e sua atuação para efetivo monitoramento de veículo ligado ao eminente ministro Flávio Dino, diz trecho do parecer da PGR. Portanto, há essa suspeita de um monitoramento ilegal. Estavam espionando o Dino, é isso que eu estou entendendo, e talvez tenham monitorado o veículo dele de maneira ilegal. É por isso que veio essa Você, decisão que contou, portanto, com o aval da PGR, né, Bosco? você veja, portanto, Guga, que essa decisão aí que você leu, parte dela, não faz nenhuma menção à questão da fonte do jornalista. Né? Não menciona, por exemplo, que o jornalista tem uma fonte, que a fonte, constitucionalmente, ele tem o direito de preservá-la, não. Ele está se referindo a um mecanismo ilegal de detecção e monitoramento, quer dizer, algo que lhe deu acesso à estrutura estatal para isso, né? E que precisa ser investigado. Né? Então, vamos aguardar isso, mas, para mim, o desenho está claro. É um ministro após o outro. Né? Aquele núcleo do STF, primeira turma, né? Que foi decisiva no enfrentamento do processo de investigação e condenação dos envolvidos no 8 de janeiro, na tentativa de golpe, etc. Há um núcleo ali, que é o da primeira turma, né? Você vê que contra o Gilmar Mendes já tentaram várias coisas, daqui a pouco vão se voltar com outras coisas para cima do Gilmar Mendes, de menor importância, porque qualquer coisa serve, desde que cause um dano de imagem imediato para essa campanha eleitoral, para essas eleições. É disso que eles precisam. Pois é, o pessoal está mirando a intenção, claro, da oposição é eleger o maior número possível de senadores. Para quê? Para colocar o STF na berlinda. Para a hora que quiser ir lá e poder pressionar e dizer que vai fazer impeachment. Então, assim, o alvo é, de fato, o STF, e a gente está vendo um a um os ministros agora tendo a reputação atacada, e vai ser assim, essa eleição, gente, vai ser guerra cultural na veia, vai ser linchamento, vai ser fake news, ainda mais com a inteligência artificial, qualquer pessoa agora pode produzir fake news em casa assim, ó, com um clique. Então, o que vai ter de mentira, e não vai partir, obviamente, só dos militantes. A gente vê a extrema-direita, o bolsonarismo o tempo inteiro mentindo, distorcendo, e está acontecendo de novo. Estão indo para cima agora do Flávio Dino, que incomoda, né? Vão para cima de quem? Do Alexandre de Moraes, que incomoda. Não foram para cima do Toffoli, né? O Toffoli, que deu uma passada de pano para a rachadinha do Flávio Bolsonaro, nunca foi alvo dessa gente. Agora tem uns militantes batendo por causa da investigação da Polícia Federal, mas se depender deles, o Toffoli ainda fica ali um pouquinho para escanteio, apesar de ser esse sim, o ministro do STF com as maiores suspeitas, já que teve uma transação financeira junto com um grupo master e evitou ao máximo contar que tinha que era sócio, né, do esquema do resort dos irmãos, enfim, que fazia parte desse quadro societário. Ele tentou esconder. Então, para ele, a situação é ainda pior, mas esse é o que a turma da extrema-direita menos bate. O alvo agora é o Flávio Dino. Mas vamos ouvir